Olá pessoal, estamos aqui de volta com mais uma videoaula, esclarecendo aí a solução das questões do exame de suficiência CFC 01-2011. Essas questões estão todas colocadas em posts no meu blog www.profmariojorge.com.br, onde vocês poderão colocar as suas dúvidas, suas sugestões, críticas, elogios, comentários, enfim, tudo aquilo que vocês acharem necessário e interessante para as questões, para os posts. Ok? Vamos aqui então tratar da questão número 19. Essa questão, uma questão bem interessante, bem bolada. Uma empresa industrial aplicou no processo produtivo no mês de agosto de 2010 50 mil de matéria-prima, 40 mil de mão de obra direta e 30 mil de gastos gerais de fabricação. Então, aqui a relação dos custos que foram colocados aí durante o processo produtivo. O saldo dos estoques de produtos em elaboração em 31/7 era no valor de 15 mil, em 31/8 de 20 mil. O custo dos produtos vendidos no mês de agosto foi de 80 mil e não havia estoque de produtos acabados em 31/7. Com base nas informações, assinale a opção que apresenta o saldo final em 31/8 dos estoques de produtos acabados. Bom, essa questão diz que foi bem bolada porque trata da movimentação de dois estoques em separado, mas que tem relação entre si. Então, estamos falando também de um mês só, que é o mês de agosto. Então, eu tenho que entender o que aqui? Que eu tenho um estoque de produto em processo, eu tenho um estoque de produto acabado. Muito bem. O que é o estoque de produto acabado? É um produto em processo que ficou pronto e virou produto acabado. E depois eu vendi. Ah, legal. O que é o produto em processo? É uma matéria-prima, uma mão de obra, um gasto geral de fabricação, que está virando um produto e ao virar o produto, ele passa a ser produto acabado. Então, olha só, o mais interessante nessa questão, o entendimento mais interessante, é essa movimentação individual de cada estoque e a movimentação entre eles. Então, vamos tentar explicar melhor aqui nos próximos slides. Então, eu fiz um texto aqui, né? Essa questão trata principalmente da movimentação de estoque dos produtos em processo e produto acabado. E exige de nós o entendimento sobre o fluxo dessa movimentação. Então, se você entender o fluxo individual e o fluxo entre eles, está resolvida a questão. O estoque de produto em processo se movimenta basicamente por entrada de insumos de produção e saída de produto acabado. Todo estoque se movimenta com entradas e saídas. Saldo inicial mais entradas menos saídas é igual ao saldo final. Muito bem. O estoque de produto em processo, quais serão, né, as entradas? Todos os insumos de produção, todos os custos de produção. Mão de obra, matéria-prima, energia, gastos gerais, tudo. Isso está entrando no estoque de produto em processo enquanto estiver produzindo. Quais são as saídas desse estoque de produto em processo? São os produtos que ficam prontos. Quando o produto fica pronto, ele sai do estoque de produto em processo e entra para o estoque de produto acabado. Então, o estoque de produto acabado se movimenta por entradas de produtos acabados vindos do estoque de produtos em processo e saída por vendas. Então, no estoque de produto acabado, como se dá a movimentação? Também, estoque inicial, mais as entradas, menos as saídas, igual ao estoque final. Quais são as entradas? As entradas do produto acabado são as saídas do produto em processo. Ele saiu de lá e entrou aqui no produto acabado. E quando sai do produto acabado? Quando eu vendo. É isso. Então, se eu quiser fazer o ciclo todo, matéria-prima, gastos gerais, mão de obra, virou produto em processo, entrou para o estoque de produto em processo. Lá ele foi produzido e saiu para entrar no estoque de produto acabado.
entrou no estoque de produto acabado, foi vendido e saiu. Essa é a movimentação e é esse cálculo que nós vamos fazer agora. Então, primeiro eu vou movimentar o estoque de produto em processo. Estoque inicial, esse foi informado, 15 mil. Quais as adições, as entradas que eu tenho no produto em processo? São os custos. Então eu tenho aqui toda a produção do mês em valores. 50 mil de matéria-prima, 40 mil de mão de obra, 30 mil de gastos gerais de fabricação. Isso eu fui adicionando lá no estoque de produto em processo. O que eu tirei de lá? Eu tirei de lá os produtos que foram produzidos. Então, transferência da produção do produto acabado. Essa informação não foi fornecida, mas informaram qual foi o estoque de produto em processo que sobrou, saldo final. Isso nos ajudará a calcular a produção de acabados do mês por diferença. Então veja que aqui tem um cálculo para fazer. Por quê? Porque eles não disseram qual foi a produção do mês, qual foi a quantidade de produtos que saiu de produto em processo e foi no produto acabado. Mas eles nos deram o saldo, quer dizer, o quanto ficou de produto em processo. Então eu calculo por diferença. Vamos entender isso melhor com o cálculo. O saldo inicial era 15. As entradas do produto em processo são todos os custos que nós temos aqui, que foram relacionados anteriormente, que soma 120 mil. Eu não tenho ainda os valores que saíram do produto em processo para entrar lá no produto acabado. Mas eu tenho o saldo final, isso foi informado, 20 mil. Então eu faço o cálculo contrário aqui, para saber quanto de produto em processo foi transferido para produto acabado. Então eu tenho os 20 mil, menos os 120, menos os 15, que vai dar 115 mil. Está negativo aqui porque é saída, né? Essa saída aqui é a entrada no produto acabado. Então se eu colocar aqui 115 mil, 15 mais 120, 135. Menos 115 vai dar os 20 que sobrou. Então 115 é a transferência de produto em processo para produto acabado. Vamos agora chegar ao resultado da questão. Eles perguntam qual é o saldo final do estoque de produto acabado. Eu preciso saber a movimentação para chegar no estoque final. Então eu tenho, o estoque inicial era 0. O que eu adicionei? O que entrou no produto acabado? Aquilo que veio do estoque de produto em processo. Então, toda a produção de acabados do mês em valores, ou seja, os valores que foram transferidos do estoque de produto em processo. E as subtrações? O que eu vou dar de saída do estoque de produto acabado? Refere-se aos produtos que foram vendidos, ou seja, o valor do custo dos produtos vendidos, o CPV, o que eu vendi, são as saídas. Então, fazendo a movimentação, eu tenho saldo inicial 0, entradas, os 115 mil que vieram lá do produto em processo, foi o que eu produzi no mês, 115 mil. E o que saiu? Os 80 mil, que é o custo do produto vendido informado no enunciado. Então eu tenho aqui como saldo final 35 mil. 0 mais 115 menos 80.